Amém, né? Graça e paz. Boa noite a todos mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 33. Lucas 5, 33. Amém, né? Vamos ler? Diz assim: Disseram-lhe: os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus estão sempre comendo e bebendo. Jesus então responde: acaso podeis jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou uma parábola. Ninguém toma um pedaço de roupa nova para o costurar em roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como bem o pedaço da roupa nova também não se ajustará à roupa velha. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se derramará, e o recipiente de couro se perderá. Mas, versículo 38, se põe vinho novo em recipiente de couro novo, e ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Curva a tua cabeça, vamos orar de novo. Senhor, tua palavra está aqui, diante de nós. Abre nosso coração, que nossa mente esteja preparada por ti, aberta para que tua palavra entre. Transforma-nos, Senhor. Transforma nosso coração. Precisamos de ti. Não somos nada sem tua presença, não somos nada sem tua graça. Fala conosco. Necessitamos ouvir tua voz. Que teu Santo Espírito abra nosso coração e que teu Santo Espírito nos conduza ao louvor a ti. É nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. A gente está dá continuidade às parábolas, né, de Jesus, que é o que a gente está fazendo todo domingo. E hoje a gente tem aqui a parábola ou as parábolas, tanto do vinho novo, quanto então a gente está saindo agora, né? A gente tem aqui a parábola, né, do vinho novo e também aqui a da roupa nova, né? Ou a parábola ou as parábolas, né? O remendo, enfim. O que acontece, né? Como a gente sabe, Jesus ele sempre foi questionado, né, por aqueles que rejeitavam suas palavras, né, por aqueles que rejeitavam, por assim dizer, o seu ministério. Valeu. O seu ministério. Então, ao longo do ministério de Jesus,
tanto expresso aqui por Lucas, quanto os demais, tanto João, Mateus e Marcos, a gente vê isso, essa oposição sobre aquilo, né, daquilo que Jesus falava. Não somente seus discursos, né, mas também os milagres que ele realizava, os sinais que ele operava, né, ao ponto de chamarem Jesus de demônio. Né? Aqui também não é diferente. Aqui os discípulos, tanto fariseus quanto os discípulos de João, tinham um costume na época, né? Aliás, isso é bem antigo, né? Com respeito ao jejum. Era comum o jejum na época de Jesus. No entanto, o que é que acontece? Os discípulos de Jesus não estão praticando isso, né? Segundo, por exemplo, a Didaquê, né, que é o ensino dos 12 apóstolos, havia o jejum 2 vezes por semana, segunda e quinta-feira, né, que eles jejuavam. E os discípulos de Jesus não estavam fazendo isso. Né? E aí o que acontece? Isso gera uma controvérsia. Eles queriam, porque queriam, pegar Jesus em qualquer coisa que ele fizesse. Eles queriam uma forma de mostrar para o povo que Jesus, na realidade, era um falso Messias, ou que ele era um falso mestre. Então, tudo que Jesus fazia, simplesmente tudo que Jesus operava, eles tentavam, de certa forma, fazer com que Jesus se contradissesse, fazer com que Jesus, em algum momento, sei lá, talvez ele mentiu ali, talvez seu sinal, as suas operações de milagres fossem mentira. Então, tudo isso eles faziam. Tentavam achar algum defeito em Jesus. Aqui não é diferente. O versículo 33, melhor, né? Eu vou fazer assim. Para ficar melhor na nossa reflexão, eu vou dividir ela em 3 partes. A primeira parte, a gente vai para a explicação da parábola, né? Ou para a explicação do que vai acontecer aqui. A segunda parte da nossa reflexão dessa noite, a gente vai fazer algumas implicações do que a gente vai ver na explicação da parábola. E a terceira parte, a gente vai para as aplicações, o que ela diz respeito para a nossa vida. Então, vamos aqui para a primeira parte, que é a explicação do texto. Né? Então, vamos lá, versículo 33. Diz assim: E disseram-lhe, os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus estão sempre comendo e bebendo. A gente tem aqui uma espécie de união, né? Se é que eu posso colocar dessa forma, dos fariseus com os discípulos de João. Não é que os fariseus concordavam com os discípulos de João, não é que eles eram bonzinhos, né? A questão não era essa. Eles veem que os discípulos de João estão questionando o fato dos discípulos de Jesus não jejuarem, então eles se unem a eles somente nisso, porque qual é o intuito deles? Achar alguma contradição em Jesus. Eles não estão preocupados com a lei, não estão preocupados com a palavra de Deus. Eles querem, de todas as formas, derrubar Jesus. Então, eles se unem aqui, vamos dizer assim, para questionar Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 18, diz que eles vão lá, né? Eles falam a Jesus do porquê, pedem explicação a Jesus do porquê eles não jejuam, porque que eles não cumprem os costumes que eles fizeram na época. E aí vem a resposta de Jesus, versículo 34. Jesus responde: Acaso podeis jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? A resposta de Jesus aqui é, no mínimo, curiosa, né? Ele se compara com o noivo, né? E os seus discípulos como os auxiliares ou os convidados do casamento para o noivo, né? Então, tem um detalhe, né?
o que acontecia? O povo da época, o povo judeu da época, criou uma série de leis, né? E numa delas havia a proibição de jejuar durante os festejos de um casamento, que duraria em média 7 dias. Imagina só, o noivo convida, e aí você vai para o casamento, mas você está em jejum. O intuito de você ir para um casamento na época era o quê? Você se alegrar, comer e beber. Os discípulos estão fazendo isso. Por quê? Porque eles estão no casamento. Jesus se compara a um noivo que está ali no festejo de casamento. Se o convidado fosse chamado e ele não comesse, não bebesse, isso seria uma desfeita com o noivo. Não faria nem sentido aquele convidado estar ali. Então é isso que os discípulos estão fazendo, né? Eles estão comendo e bebendo. É o que diz o versículo 33. Eles vão questionar Jesus por que ele só come e bebe, por que ele não jejuma. A resposta de Jesus é: eles estão numa festa de casamento. Havia uma proibição na época, ou melhor, proibição não, leis, né, que eles colocavam. Você não pode fazer jejum durante essas festas. Portanto, os discípulos não estão fazendo nada de errado. Eles estão no festejo. Não faz sentido jejuar ali. A ideia ali é alegria, comida e bebida, festa. Era inadequado alguém jejuar durante um casamento. E como eu disse, essa prática do jejum era bem comum, principalmente, por exemplo, você tem no Antigo Testamento, né? Você tem diversos motivos do porquê o povo jejuava, né? Vou citar aqui alguns. Por exemplo, você tinha aqui tempos de crise, né? Quando a nação enfrentava problemas, ou quando alguém enfrentava dificuldades. Vou dar um exemplo mais claro, né? 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16, você tem ali o adultério, versículo 16 até o 23, você tem ali o resultado do adultério de Davi com Batseba. A criança, né, fruto do adultério deles, nasce doente, né, e ela morre. E ali no meio da doença dela, Davi põe-se diante de Deus em oração e jejum. Então o jejum ali está no tempo de crise, no sentido pessoal, ele está enfrentando dificuldades. E obviamente você tem ali o famoso Salmo 51 que nasce naquele contexto. Do mesmo jeito você tem 2 de Crônicas, capítulo 20, você tem quando o povo, os Moabitas, o povo de Edom, os Meunitas, os Amonitas, eles vêm contra Judá. O rei na época era o rei Josafá, e aí o rei chama toda a nação para jejuar e orar para que Deus agisse em favor do povo, para que nada de ruim acontecesse. Então, jejum em tempos de crise. Outro ponto também aqui do jejum, um outro porquê do jejum praticado, era para confissão de pecados, né? Acho que um exemplo mais claro e bem conhecido da gente é quando os israelitas eles estão lá em Mispá, e aí os filisteus vêm atacar eles. Isso na época, que era o juiz da época, era Samuel. E aí Samuel chama todo o povo para jejuar e para confessar seus pecados a Deus. E aí o resultado disso, né, versículo 12 lá de 2 de Samuel 7, é aquela famosa frase, né, Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor. No entanto, o ponto aqui de Jesus, se a gente observar, por exemplo, versículo 34, Jesus responde: acaso podem jejuar, versículo 35, mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, naqueles dias vocês jejuarão. Esse aqui é o ponto. O jejum aqui de Lucas, apresentado por Lucas, falado aqui por Jesus, no sentido de luto, né? No sentido de pranto. E era exatamente o que não estava acontecendo aqui.
Era motivo de alegria aqui. O jejum aqui está num contexto trazido aqui por Lucas de luto, né? Por exemplo, quando Saul morre, Davi vai prantear por ele em jejum, em oração. O contexto aqui não é de luto. O contexto aqui não é, por exemplo, de confissão de pecado. O contexto aqui não é de crise. O contexto aqui é de alegria. Não faz sentido jejuar aqui, nesse exato momento. Perceba que o que eles querem, né? Pegar Jesus em alguma coisa. Eles querem porque querem fazer com que Jesus se contradiga em alguma coisa, que Jesus fale algo e, sei lá, isso seja motivo de escândalo, aí, então, portanto, vá ferir seu ministério. Esse é o ponto deles. Por isso que Jesus diz, versículo 34 e 35, eles estão no casamento, o noivo está ali com eles devem se alegrar. Nada de pranto. Pelo contrário, é alegria. Mas, versículo 35, o noivo será tirado. E aí sim, vocês jejuarão. Aí sim, virá o lamento. Muito provavelmente, quando Jesus disse que o noivo será tirado, referindo-se obviamente a ele, a gente pode entender pelo menos aqui de duas formas, né? A primeira, a sua morte na cruz, isso obviamente trouxe pranto para os seus discípulos, trouxe angústia para os seus discípulos, e ao mesmo tempo você tem aqui a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 por Tito, né? Muito provavelmente seja essas duas referências aqui. O fato é, somente nesse contexto vocês jejuarão. Essa é a explicação de Jesus para a pergunta deles. Por que vocês não jejuam? Em outras palavras, por que teus discípulos não seguem nossos costumes? Esse é o ponto. E aí o que Jesus vai fazer? Para fundamentar essa resposta dele para eles, Jesus vai contar então parábolas, ou parábola, ou a parábola, né? Talvez aqui seja uma, vamos dizer assim, uma fragmentação da mesma palavra, né? Da mesma parábola, perdão. E aí ele vai, versículo 36, fundamentar isso que ele está falando. Versículo 36. Então, lhes contou uma parábola. Ninguém toma um pedaço de roupa nova para o costurar em uma roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como também o pedaço de roupa nova não se ajustará à roupa velha. O que acontece aqui, né? Imagina só, alguém compra uma roupa nova, na época que roupa de lã, né? E aí ela tem uma outra roupa surrada já, cheia de buraco, vamos dizer assim, ou talvez encolhida devido à lavagem, por cima de lavagem dela. A tendência da roupa na época era encolher mesmo. Quanto mais se lavava, mais encolhia e mais fragmentada ela ficava. Então imagina só, essa pessoa tem essa roupa velha aqui, aí ela compra uma roupa nova e pega essa roupa nova, ela corta ela, rasga essa roupa nova para poder tirar os buracos da roupa velha. O único problema é, essa pessoa vai costurar remendo novo em roupa velha, ela vai lavar, e essa roupa nova ela vai fazer isso aqui, ela vai encolher. Na proporção que ela encolhe, ela vai quebrando os pontos da costura, fazendo novos buracos, ou seja, vai tornando a roupa velha pior do que ela está. E ao mesmo tempo estragando a própria roupa velha, a roupa nova. Em outras palavras, não tem como. Você precisa substituir a roupa velha pela nova. Você não pode rasgar a nova e colocar na velha. Você não pode, em momento algum,
pegar algo novo e colocar em algo velho. O ponto de Jesus aqui é novidade, substituição, o novo. Por que isso aqui é importante? Os fariseus criaram inúmeras leis, inúmeros costumes na época. Quando Jesus traz o evangelho, quando Jesus traz as boas novas do reino, isso é um absurdo para eles. Eles não querem o que é novo, ou seja, o evangelho. Eles não querem o que é novo, ou seja, a nova aliança. Eles querem o que é velho, os costumes e tradições deles. Versículo 37. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se derramará, e o recipiente de couro se perderá. Mas, versículo 38, se põe vinho novo em recipiente de couro novo. Mais uma vez a ideia aqui de substituição, a ideia aqui de novidade. O que acontece na época? Né? Você tinha os odres, né? Uma espécie de uma bolsa que eles faziam lá de pele de animal. E aí eles colocavam vinho não fermentado. O que acontece? Esse vinho, quando fermentava, ele criava gases e ia expandindo o recipiente. Expandindo. E aí esse recipiente chegou no limite. Vamos tentar no limite aqui. Se você tira esse vinho antigo que está ali, que já foi expandido, o que acontece? Se você coloca o vinho novo, o que vai acontecer quando você põe o vinho novo? Ele vai fermentar e vai expandir mais ainda. Em outras palavras, aquele odre, aquele recipiente vai rasgar, o vinho todo vai se perder. Mais uma vez, o ponto de Jesus é novidade. Você não tem como colocar um vinho novo dentro de um recipiente velho, porque ele vai estragar. Do mesmo jeito a roupa nova. Se você rasgar ela, você vai estragar. Se você costurar roupa nova em roupa velha, vai estragar do mesmo jeito. Você precisa substituir o vinho velho, o vinho novo precisa ser posto em odre ou recipiente novo. Mais uma vez, novidade ou boas novas. Aquilo, como eu disse, eles não aceitavam. E aí vem o versículo 39, né, que é o que fecha, que é o, vamos dizer assim, o que amarra o que Jesus está falando, né? E ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz, o velho é melhor. Mais uma vez, né, o judaísmo ele não aceitava, da época de Jesus, eles não aceitavam, por exemplo, Jesus como Messias. Isso é novidade para eles. O judaísmo não aceitava o fato de Jesus comer e beber com os pecadores da época. Isso é novidade para eles. O que os discípulos de Jesus estão fazendo, como a gente viu no início do versículo 33, é comendo e bebendo. Novidade para eles. Eles não querem o vinho novo. Eles querem o que? O velho. É por isso que o versículo 39 diz: ninguém que bebe vinho velho quer o novo. Eles querem continuar com aquilo. Com a tradição deles, com a visão de mundo que eles construíram. Jesus veio para trazer o que é novo. As boas novas do reino. Jesus veio para trazer, por exemplo, a nova aliança. Jeremias 31. Feita com seu próprio sangue. Lucas capítulo 22, versículo 20. Isso é novidade para eles. Eles não querem deixar essa tradição que eles criaram. Por isso que eles preferem o que é antigo. O evangelho, eu acho que a gente vê isso, né, nos 4 evangelhos, e não somente isso, no restante do Novo Testamento, mas parece que o evangelho, ele arranca um pedaço, ele sangra, ele destrói toda aquela dureza do nosso coração, ele rompe
aquilo que a gente acha que é certo. O evangelho ele é contracultural. É exatamente o que ele está fazendo aqui. Eles criaram uma enormidade de tradição. E aí Jesus diz assim, olha, está tudo errado o que vocês estão fazendo. O que você está fazendo? Vocês estão fazendo aqui, está errado. Imagina só, você a vida toda aprendeu que aquilo dali está certo. E alguém vindo e dizendo, olha, isso aqui está errado. Como é que você acha que uma pessoa vai se sentir? É isso que o evangelho causa. É isso que as novas do reino causam. É isso o que o vinho novo causa. É isso que a roupa nova causa. É isso que Jesus causou neles. Contradição por parte dos demais. E aqui eu quero ir para algumas implicações disso, né? Ou algumas observações disso aqui que a gente viu, da explicação aqui do nosso texto. A primeira delas, sobre o jejum, né? Em momento algum, Jesus está condenando a prática do jejum. O que Jesus está fazendo aqui, como a gente observou dos versículos 33 a 39, é colocar o jejum no seu devido contexto. No caso aqui, o contexto imediato de Jesus não requeria jejum algum. Eu estava numa festa de casamento, o noivo está ali. Era alegria. Jesus não condena o jejum. Pelo contrário, né? Olha só, versículo 35. Mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias vocês jejuarão. Na realidade, Jesus aqui ele está encorajando a fazer isso, né? Ele simplesmente está colocando o jejum no seu devido contexto. Outra coisa também, ainda sobre o jejum, é o seguinte: a gente faz isso, né? Talvez por boa vontade, mas, enfim, não existe jejum de televisão, né? Não existe jejum de filme, não existe jejum de celular, não existe, por exemplo, o jejum. Vou fazer o jejum hoje, mas vou trabalhar amanhã, e amanhã eu estou em jejum e trabalhando. Está errado. O jejum aqui está num contexto de devocional. O que é devocional? Oração. Se você está jejuando e trabalhando, você não está jejuando. Se você está jejuando e está, sei lá, num colégio, você não está jejuando. O próprio texto nos mostra isso. Jejum está ligado com oração, que está ligado com o momento devocional. Você não tem como separar uma coisa da outra. Eu sei que a gente faz isso, no entanto, o jejum correto, o jejum bíblico, está nesse contexto aqui de devocional. Perceba, leia comigo o versículo 33 e 34. Eu vou usar somente esse texto. Há outros textos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Vou usar apenas esse texto, me deter apenas nele. Versículo 33. E disseram os discípulos de João. Disseram os discípulos de João com frequência, veja, fazem orações, como também os fariseus, mas os teus não. Perceba, jejum e oração aqui está conectado. Do mesmo jeito, Marcos capítulo 2, versículo 18. Mateus capítulo 9, versículo 14. Jejum está conectado com oração, que está conectado com o momento devocional. A gente faz isso às vezes, no entanto, a prática correta seria essa. Outro exemplo, né? Aqui de Lucas mesmo. Jesus ele passa 40 dias e 40 noites aonde? No deserto. Fazendo o quê? Jejuando e orando. Jejum está conectado com oração e devocional. E mais uma vez vou reiterar o que eu falei no início. Jesus não está proibindo a prática do jejum. Pelo contrário, se a gente for pegar pelo versículo 35, ele parece que está
nos encorajando a fazer isso cada vez mais, até porque o noivo não está aqui. O noivo nos foi tirado. Segunda observação, né, do texto, que são aí os convidados, né? Como ele diz, versículo 34, né? Jesus respondeu: acaso podeis fazer jejum os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Os convidados ou os assistentes, por assim dizer, do noivo, eles zelavam pela sua festa. E aqui vem um ponto importante, né? Isso a gente vê não somente em Lucas, mas em toda a Bíblia, né? Mais precisamente que no Novo Testamento, os discípulos de Jesus devem zelar pela sua palavra. Os discípulos de Jesus devem zelar pela sua igreja. E por quê? Porque a igreja, que somos nós, reunidos aqui, um dia nos encontraremos com Ele. Nós precisamos zelar pelo Evangelho, precisamos zelar pela palavra de Deus, pelo nosso testemunho de vida. Tudo isso faz parte desse contexto aqui. Somos esses convidados para o casamento. Zeladores, por assim dizer, ou mordomos do reino de Deus. Terceira observação, né, que eu queria fazer também aqui no texto, né, que são as mudanças do reino. Né. Perceba que eles iniciam criticando, ou melhor, né, questionando a Jesus do porquê que os discípulos não fazem segundo os costumes deles. No caso, não jejuam segundo o costume deles. O Evangelho, ele traz mudanças, né? Ele traz substituição, por assim dizer, da nossa vida antiga, né? Ele muda aquilo que a gente pensa que está correto. Ele muda a nossa visão, nossa percepção de mundo. Ele corrige nosso coração. Ele nos coloca no caminho verdadeiro, no caminho do reino de Deus. O Evangelho, ele é exatamente isso, a novidade, ou seja, as boas novas do reino de Deus. Coisa essa que Jesus trouxe para eles naquele contexto imediato e todos eles rejeitaram. O Evangelho, portanto, muda nossa visão de mundo, ou pelo menos deve mudar nossa visão de mundo. E aqui eu faço a quarta e última observação ainda, que é o seguinte, e que está claro, né, aqui, né? Perceba que todas as vezes que o Evangelho é pregado, ele é com fidelidade, né, com integridade. Quando Jesus é apresentado segundo a palavra dele, segundo a palavra de Deus, o Jesus bíblico, né, o Filho de Deus verdadeiro, há uma rejeição. É o que a gente vê aqui. Eles rejeitam o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque Jesus não se adapta com o mundo da época. Jesus, ele não, vamos dizer assim, se enquadrou com os padrões que eles criaram de um Messias que eles idealizaram para ele. Onde o Evangelho entra, onde o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, entra, há rejeição. Há uma rejeição. Só a aceitação do verdadeiro Jesus, do Jesus bíblico, do Filho de Deus verdadeiro, quando a palavra dele é pregada, quando o Espírito Santo age, aí sim há aceitação. O Jesus que a gente vê hoje aqui fora, ensinado no mundo aqui fora, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia não se adequa com o mundo. Ele não se amolda segundo os padrões mundanos de hoje. O Jesus verdadeiro, ele confronta todas as nossas cosmovisões. Somos nós que mudamos e não ele. É ele que nos traz mudança e não somos nós que trazemos mudança para ele. E aqui eu quero entrar
para a gente encerrar nas aplicações. Aqui a gente fez aqui algumas observações do texto, e aqui eu queria ir já para as aplicações, né, do que a gente viu até agora. A primeira delas, né, e fundamental, novidade de vida. O reino de Deus, ele traz exatamente isso, mudança. Foi o que aconteceu com os discípulos, é o que aconteceu conosco e é o que deve acontecer diariamente conosco, até a vinda do nosso Salvador. Viver uma vida nova, né? Uma vida não segundo aquilo que a gente quer, não segundo os nossos costumes, mas segundo o padrão do reino, padrão estabelecido por Jesus. Não sou eu que diz o que é certo, é o próprio Jesus, por meio da sua palavra, né? Novidade de vida, ou seja, o reino traz mudanças para todos nós. Segunda aplicação, a gente precisa de uma consagração melhor. Jesus aqui, no versículo 35, ele diz que quando o noivo for tirado, a gente vai ter que jejuar. Isso vale para o contexto imediato dele, na sua morte na cruz, também da aflição que os judeus passaram na destruição do templo, mas também serve para nós, no nosso contexto. A gente vive, vamos dizer assim, momentos de apostasia, né? Momentos complicados, e a gente precisa de uma consagração melhor. Isso implica jejum, oração, aquele momentozinho que a gente tira para Deus, que seja maior, ou pelo menos que seja com mais qualidade, né? Mais focado. Nós precisamos de uma consagração melhor. E por fim, a graça de Deus, né? Que é exatamente o que a gente vê aqui no texto, Jesus mostrando para eles que ele veio trazer o novo, que no caso aqui é o Evangelho, é a graça de Deus sendo demonstrada na cruz por meio do seu sacrifício, por meio do sacrifício de seu Filho, sendo ali derramado, o seu sangue sendo derramado na cruz. Nós temos essa graça. Então, portanto, nossa vida precisa ser outra e nossa consagração precisa ser melhor. Que Deus possa nos abençoar e nos dar graça para que a gente possa cultuar e viver para Ele todos os dias até a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Oremos. Senhor, te agradecemos por tua palavra, por teu amor. Te agradecemos porque o Senhor enviou seu Filho para morrer numa cruz por todos nós. E pedimos a Ti que nosso coração possa ser devotado a Ti. Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos de uma consagração melhor, de uma vida melhor, uma vida mais dedicada, empenhada, para cultuar a Ti, Senhor. Nos ajuda a Te louvar, nos ajuda a cultuar a Ti, nos ajuda a sermos Teus discípulos verdadeiros, para que nossa vida, Senhor, possa ser expressada, apresentada, segundo aquilo que o Senhor deseja para nós. Nos despede em paz, Pai, para os nossos lares, nos abençoa, nos guarde, nos proteja, e que tudo seja feito para a Tua glória e para a Tua honra. É nosso pedido a Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém. E graças a Deus.